Salve, salve, meu povo, graça e paz. Mais um Papo com Vida. E ó, quem tá aqui? Meu amigo, meu parceiro, Marcos Souza. Marcos Souza do Akev, um parceirão. E hoje nós estamos aqui, né, meu amigo? Para falar de quê? Setembro Amarelo. Pode falar aí, cara. Meu irmão. Ó, um prazer estar aqui com você. Eu tenho um carinho muito grande pela tua vida, sabe disso. Glória a Deus. Não pela vida dele também, mas pela essa comunidade, né? A gente tem um apreço muito grande aqui, pastor Harrison, família. A família convida, né? Somos parceiros aí em relação ao reino de Deus. Esse tema de hoje, né, amigo? Bem polêmico. Ah, bastante, e atual, bastante. Atual, por conta desse mês, né, amigos? Esse ano, estão fazendo 6 anos aí que no Brasil a gente batalha aí por conta do suicídio, né? Então estamos no Setembro Amarelo, né? A gente trouxe Marcão aqui, né? Porque além de ser bombeiro, enfermeiro, amigo, pai, pastor, ele também fala sobre esse assunto, ele palestra bastante sobre suicídio, não é verdade? E a gente queria trazer algo para vocês, para o público, bem impactante mesmo, algo bem polêmico e que tem afetado realmente muitas pessoas nessa geração, não é verdade? A gente está vivendo um momento agora pós-isolamento social, né? Onde a gente percebeu que potencializou muito essa questão do suicídio. Eu acho que os problemas em relação a convívio de pessoas, em relação a perdas, em relação a esse momento de doença, né? O fato também de ficar isolado, tudo isso aí contribuiu para potencializar problemas que às vezes a gente já carrega no nosso interior, no dia a dia, né? Problemas que as pessoas já lutam com isso. Então, eu, por trabalhar no Corpo de Bombeiros, a gente tem acesso a algumas informações e eu tenho percebido, sim, um aumento bem significativo de ocorrências em relação à tentativa de suicídio e o suicídio consumado. E no Brasil, mais ou menos assim, por ano? Qual é a estatística, assim, mais ou menos? Brother, não se assuste, não pasme, mas no Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a sua vida. Caraca. São aproximadamente 12 mil mortes anuais. Isso falando de Brasil. Agora, fora mundialmente falando, né? Agora, vamos se assustar mais? 800 mil pessoas tiram a sua vida por ano. Isso dá uma média, queridos, de a cada 40 segundos uma pessoa está se suicidando. Isso é alarmante. É algo que a igreja precisa, né? Na verdade, a igreja precisa se manifestar com isso. A igreja ela precisa se preocupar com isso, se dedicar mais com isso, através da oração, do cuidado das pessoas, que convive com ela ali, né? Não é verdade? Cara, o suicídio, ele dá sinais, né? Eu acho que o primeiro sinal que a pessoa ela manifesta é em relação ao seu comportamento com relação às pessoas, né? Ela tende a ficar mais reclusa, ela tende a ficar mais quieta, ela tende a mudar rotinas, né? Falando em relação à igreja, talvez é aquela pessoa que sumiu, né? E a igreja tem que ir atrás dela. Onde tá fulano? Aí você não sabe, o cara está trancado dentro de um quarto, já sendo assombrado pela própria alma e também por tudo que está em volta. Então, o comportamento muda em relação às pessoas. E isso já precisa chamar a nossa atenção. E uma das causas do suicídio, assim, em si, é a depressão, né? A depressão e os seus níveis. É exatamente isso? Cara,
A depressão, ela é o pontapé de todos os males. Mas a gente precisa puxar a coisa um pouquinho antes. Né? Sim. Porque depressão é patológico. Vamos desespiritualizar um pouco a coisa, né? Porque às vezes a gente olha só isso como depressão, é opressão, é algo só espiritual. Mas vamos desespiritualizar um pouco, né? Depressão, ela é uma doença. Isso é considerado doença, né? O OMS já bateu esse martelo já há muito tempo. Existe um desequilíbrio hormonal, existe liberação de substâncias e deficiência de substâncias no nosso corpo que levam a pessoa à depressão. Agora, onde que isso começa? Esse aqui é o problema. Porque tem que ter um start isso. Né? O pontapé disso é na ansiedade. Caraca, é algo que eu ia falar. Eu tenho um testemunho sobre isso daí. Em 2017, eu comecei a ter várias crises de ansiedade. Olha. Várias crises de ansiedade. Só para você ter ideia, eu entrava dentro do ônibus para ir para trabalhar, eu não conseguia ficar dentro do ônibus. Eu descia do ônibus. Eu falei, cara, o que está acontecendo isso comigo? E foi daí que eu comecei a buscar, que eu procurei ajuda, que é o pastor Havlisson. Ele começou a me acompanhar, ele me indicou o seu livro, o primeiro livro, e daí eu tive o acompanhamento dele, das crises que eu estava tendo. E inclusive quando eu cheguei para ele, falei, cara, tô entrando em depressão. Aí ele pegou e falou assim, quem te falou isso que você está com depressão? Aí eu falei, eu mesmo. Aí ele pegou e falou assim, você que se engane, você está se autodiagnosticando que você está com depressão. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas hoje em dia. Elas estão tendo crise de ansiedade e acabam tomando remédio de depressão e vai piorando mais ainda a situação. E um outro ponto que você falou, que a OMS já bateu o martelo falando que realmente a depressão ela é uma doença, eu não acreditava. Para mim era algo espiritual, porque a minha própria irmã, ela passou por isso, passou não foi uma depressão profunda, eu acredito que possa ser uma ansiedade, assim como eu passei. Eu peguei e falava assim, não era nem casado ainda, eu pegava e falava assim, isso daí é bobeira, isso é falta de ir na igreja, buscar a Deus, até que um belo dia ela me pegou. Tá doida? Não. Cara, a ansiedade ela é o pontapé da maioria dos problemas. Concordo plenamente. Aí você puxa um pouquinho antes, né? A ansiedade ela começa onde? Ela começa na preocupação. Isso. Não uma preocupação saudável, porque a gente tem que ter, senão a gente abre mão de tudo e vive, né? Mas aquela preocupação desequilibrada, excessiva, doentia, de coisas que infelizmente a gente não tem como resolver. A Bíblia diz isso, né? Basta cada dia o seu mal. Isso. A nossa preocupação como cristãos, cara, é viver uma vida de acordo com os mandamentos, com aquilo que Jesus falou. Né? Clássico, né? Mateus 6, que fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Mas a gente sabe que tem momentos da vida que a coisa potencializa os problemas, as preocupações. Só que quando isso desequilibra, aí entra a ansiedade. Qual é a primeira coisa que a ansiedade ela te rouba? Ela te rouba a paz. Logo em seguida, ela te rouba o sono. E quando acontece de você perder o sono, aí que mora o problema. Porque, cara, quando você entra lá no seu sono profundo, você dorme, é como se o seu organismo ele desse um reset nas substâncias ruins, equalizasse as substâncias boas, os hormônios. Né? A gente tem diversos hormônios como cortisol, endorfina, etc., que precisam estar equilibrados no nosso organismo. Então o cara passa a dormir mal. Olha só a loucura. Por quê?
porque está extremamente preocupado, porque entrou num nível de ansiedade tão grande. As taxas do organismo começam a se desequilibrar, a se desorganizar. Aí isso se forma um ambiente propício para uma depressão. Augusto Cury também, ele desenvolveu a síndrome do SPA, você já ouviu falar? Resume a sigla aí, vai. Síndrome do pensamento avançado. Sim, já ouvi falar. Vamos supor, a gente está aqui agora conversando, só que eu estou preocupado com o que eu vou fazer quando chegar em casa. Aí quando eu chego em casa, eu fico preocupado quando eu estava aqui. Entendeu? A mesma coisa no serviço, você está no seu serviço. Você está falando síndrome do pensamento acelerado. É isso? Desculpa, isso aí, acelerado. A pessoa está ali, ó, rebobinando, pensando que não fez o que vai fazer e não consegue desacelerar. É isso aí. Isso aí. Você está no seu serviço, aí você está pensando na praia e tal, no seu descanso. Aí quando você está lá na praia descansando, você já está pensando no que você tem que fazer no serviço, tal. É sua mente está lá acelerada, Tá avançada também, né? Não tá nem só acelerada, mas tá avançada. Trabalho, pensando no culto, tá no culto pensando em casa, em casa pensando na empresa, tá na praia pensando... Enfim, cara, a cabeça não aguenta. Aí sabe onde reflete isso? É na hora do cara dormir. Em vez dele deitar em paz, descansar, ele não consegue. Aí isso gera todo um desequilíbrio hormonal no organismo. Aí cria um ambiente propício para a depressão. Aí a depressão, ela é a porta de entrada, cara, para muitos males. É por isso que a Bíblia, muitas das vezes, quando ela fala em descanso, ela é bem clara, que a gente tem que pegar, nos deleitar no Senhor e ponto. Exatamente. Eu, por trabalhar no Corpo de Bombeiros, eu já entrei em cenas de suicídio. Eu já entrei em cena de suicídio consumado e já entrei em cena de tentativa de suicídio. Falando agora espiritualmente, cara, quando você chega num ambiente desse, é assustador o ambiente de morte que está instalado ali. Eu peguei uma situação, acho que foi em 2015, meados de 2015, eu não lembro agora o mês. Eu trabalhava no Corpo de Bombeiros lá do Recreio dos Bandeirantes. Lá tem um posto avançado do Corpo de Bombeiros que guarnece ali aquela região ali de praia, né? Sei. Ali tem muitos condomínios, né? E houve um chamado pra gente por volta de 4:30 da manhã de uma situação de suicídio. Aí nós fomos, né? No caso, só a ambulância. E quem fez o acionamento foi o porteiro lá do condomínio, né? E a informação que ele trouxe pra gente é que uma pessoa tinha se jogado do 11º andar. Cara, aí, que brabo, meu irmão. Porque um senhor lá se jogou e tal, o porteiro ouviu, né, o som, aquela coisa toda, e ele constatou a situação, ele pegou uma capa de um carro, estava cobrindo o carro, pegou aquela capa e cobriu, né, o corpo e chamou a gente. Aí nós chegamos lá, ele levou a gente até o local, aí a gente descobriu lá, percebemos que ele já estava em óbito. E qual era a situação, mano? Assim, eu nunca vivi um negócio tão pesado assim. O porteiro tinha falado que da última vez que ele o viu à noite anterior, ele tinha subido para o apartamento com a sua esposa. Então, ao que tudo indicava, cara, ele levantou de madrugada, se jogou e a esposa estava lá dormindo ainda e não sabia. Aí a gente ficou naquele impasse, né? Falou, cara, como é que a gente vai fazer isso agora, mano? Porque a esposa pode estar lá, achando que o cara está dormindo do lado dela. E nós tivemos uma sacada, falou, vamos chamar o síndico. Aí ele ligou lá, o porteiro interfonou para o apartamento do síndico, o síndico veio. Aí quando o síndico veio, identificou a pessoa, né? Meu Deus, é seu fulano. Meu Deus. Aí a gente acalmou ele e falou, cara, o que vai acontecer? Se 2 bombeiros militares fardados baterem na porta de uma senhora às 4:30 da manhã, se ela tem algum parente, algum filho
ela vai infartar na hora. Se ela se der conta de que o marido já não está em casa, observar o cenário e perceber, pode ser pior. Então, o que vai acontecer? Você vai entrar, vai falar com ela e logo em seguida a gente entra para poder conter a situação. Aí assim foi, cara. E ele chamou lá e a senhora recebeu ele conversou, né? Essa é uma situação que ninguém está preparado para poder lidar, né? Então, assim que ele falou, a senhora entrou em desespero, a gente entrou, né? Contemos ali e foi uma situação muito difícil. E a pessoa que suicidou, o senhor, ele deixou uma carta, cara, escrita em cima da mesa, mano. E a esposa dele não conseguiu nem ler na hora, chocada. Ele tinha uma sacada, ele cortou assim a tela, tinha uma tela, parece que eles tinham um gato, aí a tela era mais para o animal mesmo, não caía. Ele cortou a tela, ele subiu no banquinho e se jogou. Então, assim, é uma coisa muito pesada, né? Parece que eles tinham uma filha, né? E a menina, a gente ficou ali mais ou menos algumas horas, aí a menina chegou, cara, junto com o esposo, né? Então, assim, uma situação bem pesada, bem pesada. Já que você estava falando profissionalmente em relação ao bombeiro, vocês são preparados para momentos como esse? Por exemplo, tem uma pessoa que está querendo cometer o ato do suicídio. Vocês são preparados? Eu peguei outra situação em São Pedro da Aldeia. É uma situação assim, né? Chegou a ser... Eu sei que o cenário é triste, mas chegou a ser até um pouco cômico, né? Porque sabe, o ambiente que a pessoa escolheu para suicidar, ela não ia conseguir consumar. Teria que combinar muitos fatores para ela conseguir. Foi na passarela, ali em São Pedro da Aldeia, que liga São Pedro a Cabo Frio, né? Sei. Tem uma passarela ali, mas, cara, deve dar ali, sei lá, não dá 10 metros de altura. Deve dar uns 7 metros, por aí. O jovem, ele subiu, né? Ele passou do guarda-corpo e ficou segurando, né? No guarda-corpo, falando que ia se suicidar. Aí, cara, pensa no cenário. Parou carro, foi parando ônibus, a pista foi lotando de gente, o povo filmando, cara. Aí eu vou abrir aqui um parênteses, né? Cara, como que isso aqui tem virado uma arma, meu irmão? Verdade. Sabe, as pessoas estão perdendo bastante o senso, né, sabe, do limite, né? A impressão que dava que o pessoal estava filmando, esperando ele se jogar mesmo. E o ambiente virou, assim, uma atração. Tipo, será que ele vai se jogar? Cara, pelo amor de Deus, né? Eu acho que as pessoas não têm noção do que a pessoa está passando ali para chegar a esse ponto. Né? Então aquilo virou um espetáculo. Sim, um monte de gente ali. Aí nós chegamos ali para poder tentar conter a situação. E olha o cenário. Quando o corpo de bombeiro chega, ele sabe que é para conter ele, né? Então a gente ficou numa situação bem complicada. Só que existem técnicas de abordagem. Sim. A gente parou uma viatura embaixo tinha a passarela. Nós pegamos a viatura e paramos embaixo da passarela assim. Aí o jovem estava aqui, o que ele fazia? Ele saía da reta da viatura, a gente pegava e posicionava a viatura embaixo dele. Só que, na verdade, o que nós estávamos fazendo com a viatura ali? Chamando a atenção dele. Enquanto outra equipe já tinha subido, né? A equipe monta um sistema de cabos, né, com um cinto no guarda-corpo. Enquanto a gente está chamando a atenção dele, a equipe vem se aproximando sem ele perceber. Sim. Só que a gente faz outra situação. Tem uma equipe fardada se aproximando e ali no meio a gente coloca uma pessoa a paisano. Um militar tirou a roupa e ficou ali, né, praticamente invisível para ele. Né? Cara, a gente estava aí naquele cenário tal, né, fazendo o isolamento ali das pessoas e fazendo a aproximação. Irmão, incrivelmente, uma pessoa rompeu ali a nossa contenção e partiu em direção ao jovem. Cara, eu gelei nessa hora. Fulano, e partiu. Nessa hora, a gente tentou conter a pessoa. Não, cara, não vai não. O cara foi. Ali a gente viu praticamente quase tudo se perder, porque ao chegar perto, o cara pode se jogar. Isso.
Só que, incrivelmente, quando o cara chegou perto, foi, abraçou ele e resolveu a situação, bateu um alívio muito grande na gente. Falou, cara, só que mesmo se ele tentasse se jogar, ele não iria... O máximo que ia acontecer ali era arrumar uma lesão bem grave. A gente costuma chamar isso de automutilação, né? O cara, ele tá tentando se matar, mas não há a intenção de tirar a própria vida. Entendi. E assim, hoje em dia, existe alguma causa? Claro que existe várias causas do suicídio, mas tem algum estudo que aponta quais são o maior índice da causa do suicídio? Cara, a gente já falou aqui em relação à depressão, né? Isso. Mas já está batido o martelo no Ministério da Saúde, todo suicida ele tem um transtorno mental. Ele passa por um transtorno, né? Abre com a depressão, mas ele evolui para um transtorno psicológico, né? Até ele chegar ao ponto. Outra coisa também, falando de parte hormonal, isso é recente, tá? Estudos apontam agora que a maioria dos suicidas, eles têm relação com algum problema na tireoide. Olha só que coisa. Caramba. Num hormônio chamado de hormônio T3. Eles estão estudando bastante relações, porque normalmente às vezes faz necrópsia, né? E vê as substâncias que estavam mais ativas no organismo. Então, está tendo uma relação dos suicidas com problemas de tireoide. Então, veja que tem uma parte espiritual nisso tudo, mas, cara, existe uma parte fisiológica. Aí vale aqui a atenção pra gente. A gente precisa se cuidar. A gente precisa se cuidar. Isso é fato. Não somente cuidar o nosso corpo físico, mas também principalmente espiritual. Porque a gente sabe, né, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Exatamente. Né? Então, assim, com certeza ele vai lançar sempre uma semente, o que ele vai querer fazer. Porque vai querer que você se mate, e a gente estava falando sobre uma das causas, né? E a gente vê esse ano também a quantidade de pastores que tiraram sua própria vida, né? E eu acredito que com certeza foi uma dessas maiores causas, foi a depressão, né? A depressão nível 3, que eu até cheguei a ver sobre isso daí, que eu acho que é a depressão nível 3 que tem tirado a vida, a pessoa tem tirado sua própria vida. A gente acaba chamando de depressão profunda, né? A pessoa fala, né? Cara, isso é muito polêmico, né? Você pegar e falar assim, poxa, mas um pastor, o cara que deveria instruir uma pessoa com depressão, ele chegou ao ponto de tirar a própria vida. Mas para e pensa, né? O pastor, ele divide com muitas pessoas o fardo dela. E existe uma coisa, cara, que é bem verdade. Existe um estresse em relação a isso, né? O cara tem que cuidar da família dele, ele tem que cuidar da igreja. Aí na igreja ele tem problemas específicos com pessoas que estão cheias de problemas. Então acaba que ele vai absorvendo o problema de um, absorve o problema de outro, absorve o problema de outro. Daqui a pouco ele passa a ter problema com a família e mal sabe que isso já é reflexo do problema que ele está absorvendo das pessoas, sabe? E eu acho que um dos maiores problemas hoje dos líderes, cara, meu amigo, nós precisamos ter mentores e ter mesa com eles. Verdade. Sabe? Ter comunhão. A gente precisa abrir a boca e falar quando está com problema. Essa não aceitação de que eu sou vulnerável, de que eu passo por problemas. Poxa, passou esses dias agora. Eu estava acompanhando, tem 2 semanas. Acho que a gente pode falar aqui, porque ela mesma se manifestou na internet. Ana Paula Valadão está tratando depressão. Aí. Poxa, Ana Paula Valadão. Você olha assim e fala, pô, mulher abençoada, já abençoou tanto o país, né, com diante do trono. Está passando por depressão, sabe? É uma pastora, é uma pessoa que está liderando pessoas, sabe? Então, assim, isso, se a gente não tiver cuidado, a gente acumula. E, cara, na mente, a gente tem esse problema. Tudo que acumula estraga, amigo. Você precisa ter pontos de alívio. Ter um lazer, fazer alguma coisa que gosta, preservar a sua individualidade, extravasar isso em algum esporte, sabe? E
não sair do lugar que a gente não deveria sair nunca, que é o lugar da presença, sim, que é o lugar da oração. Verdade. Eu tenho um apóstolo que eu tenho um apreço muito grande, porque eu acompanhei o testemunho dele e tenho o livro dele, que é o apóstolo Edilson Santos, da igreja, esqueci agora, mas é lá de Vitória da Conquista. Eu acho que é a Igreja Batista. Eu acho que você já me falou sobre ele já. Cara, ele lançou um livro chamado Mergulhados na Presença. E, cara, o testemunho dele é chocante, mano. O cara, com 40 anos de ministério, adquiriu o síndrome do pânico. Entrou em depressão e uma igreja enorme, com mais de 4 mil membros. Só que o ativismo foi tirando ele do lugar da presença, foi consumindo o tempo dele, resolvendo o problema de pessoas. Até a hora que ele se viu, cara, trancado dentro de casa com medo de atravessar a rua e comprar pão na padaria que ele ia todo dia. Olha só que crise. E qual foi a cura dele, né? Pra gente resumir aqui a história, né? Cara, ele entendeu que ele tinha que tirar um tempo de extrema qualidade com o Senhor. E no testemunho dele, cara, ele fala, a gente não tem noção do tamanho da nutrição que a gente recebe em vários aspectos, não só da nossa vida, mas da nossa saúde, quando realmente nós estamos mergulhados na presença de Deus. Não só na questão espiritual, mas na alma, mas no físico. Cara, é um ambiente de cura, é um ambiente extremamente saudável. Então, a Bíblia fala isso, cara. Onde que a gente tem que lançar a nossa ansiedade? É na cruz, cara. Isso. Né? Quando a gente olha para Jesus, olha para a cruz, fala, cara, é lá onde eu lanço os meus problemas. Por quê? Porque ele pagou a nossa conta. Então, a misericórdia dele vem, se renova sobre nós, renova nossas forças. Cara, a gente levanta o dia com aquela frase, né? Vamos para cima. É mais um dia que a gente vai ganhar. Vamos pra cima. E, cara, para ser mais polêmico ainda, uma coisa que... Joga na mesa. Uma coisa que é muito polêmico. A Bíblia fala sobre isso. Ela deixa bem claro sobre o suicídio. Cara, eu não fecho essa questão, cara. Assim, é complicado. É complicada, porque vamos jogar aqui na mesa, né? Cara, qual é a consequência do suicida, né? Isso abre uma interrogação enorme, né? Sim. Se a gente for levantar que a polêmica vai ser salva ou não vai, a gente nem entra nesse mérito, porque é discussão para mais de mérito. Por quê? Porque a Bíblia, ela gera muitas interpretações em relação a isso. Eu posso ter aqui o meu ponto de vista, que pode não ser o seu, isso. Mas, enfim, o que eu posso jogar aqui na mesa? Cara, Deus quer que todos se salvem. Isso. E existem muitos motivos para a pessoa tirar a própria vida. Teve o cara que levou a vida, cara, assim, completamente na lama, na sujeira, e escolheu caminhos terríveis até o ponto de tirar a própria vida. Cara, tiveram pessoas que viveram de forma, cara, digna, mas passaram por circunstâncias que não conseguiram suportar. A gente, na verdade, não está aqui para julgar ninguém. Exatamente. Na realidade disso tudo, a gente está aqui para ajudar. Exatamente. Não para julgar. A gente, o cara suicidou, foi pro inferno. Mas ele era pastor, ele ganhou tantas pessoas, ele era convertido. Não, ele foi pro céu. Cara, a gente não pode debater, discutir sobre isso profundamente, se ela vai ser salva ou não. Mas eu acredito que a gente tem que levantar recursos para que a gente possa estar ajudando essas pessoas que estão passando por um momento difícil. E, cara, quero que você faça suas considerações finais aí. E também, né, se quiser dizer sobre se o bombeiro tem alguma coisa, algum número, além do 193, né, para ver se alguém está passando por um momento difícil, poder ajudar. É claro, né, a gente tem a igreja, a gente, com certeza, os nossos pastores, você, estamos aí para ajudar qualquer um que está passando por esse momento difícil. Mas e para esse ponto? Cara, assim, em relação ao suicídio,
quando chega no extremo, né, que é o ponto que a pessoa tomou essa iniciativa, é discar um 93 e chamar o profissional que vai saber fazer abordagem, que vai saber conversar. A gente tem treinamento para isso, nós seguimos protocolos isso, sabe? Então, nesse sentido. Então, isso sempre passa por atualização, sabe? A gente tenta fazer o melhor, para tentar, na hora aguda, né, que a pessoa ali tomou essa decisão. O que eu posso dizer em relação a isso, nós, né, que entendemos que precisamos ter uma vida, né, pautada na palavra e a gente tem esperança, cara. Eu acho que o maior problema da pessoa que decidiu tirar a própria vida, ela perdeu a esperança. Ela não acredita mais em nada. Ela não consegue enxergar mais a vida dela. Então, cara, o que faz a gente acordar todas as manhãs e viver, sabe, encarar a vida, é a esperança de que um dia, cara, Jesus vai voltar. É a esperança de que um dia o reino dele vai vir sobre a terra e vai mudar todas as coisas. Até arrepia agora. A gente não tem que estar fixados os nossos olhos naquilo que é transitório, passageiro, mas nossos olhos têm que estar fixados naquilo que é eterno, naquilo que é invisível. É isso, cara. Então, quando a gente perde a esperança, acabou. Então, eu não sei até onde essas palavras vão chegar. A gente espera que chegue até alguém e isso faça sentido para você. A gente vive uma esperança, sabe? Isso. De que um dia Jesus, aquele que deu a vida por nós, que comprou com seu sangue a nossa dívida e nos comprou e nos conectou de novo com o nosso Pai, sabe? Nós acreditamos que Ele vai voltar e Ele vai instaurar o reino de Deus sobre a terra e nós vamos poder conhecer face a face o nosso Criador, entender o porquê que nós viemos para essa terra, porquê que nós estamos aqui. Todas essas respostas a gente só encontra em Deus. Então, se você está passando um momento difícil, se você está passando um momento de dificuldade, se você está pensando de alguma forma em tirar a sua própria vida, eu vou dizer para você, não faça isso. Porque ainda há esperança. Jesus comprou esse caminho para a gente. Ele tem para nós uma vida eterna. E hoje nós podemos viver de forma, sabe, plena, tendo a certeza de que Ele está preparando para nós dias, cara, incríveis, dias de glória. Amém. Peça ajuda. Vá até alguém que possa te ajudar. Converse, com alguém, cara. Não carrega esse fardo sozinho. Isso. E se de tudo apertar demais e você estiver sozinho, cara, não tiver ninguém naquele momento para te ajudar, pense uma coisa. Cara, Jesus ama você. Ele deu a vida por você. O Pai te ama. Isso. E tudo que Ele quer agora é que você se renda a Ele, que você se entregue a Ele e deixe Ele conduzir a sua vida e mudar a sua história. Amém. Glória a Deus. Então, se você está passando por um momento difícil, não fique calado, sabe? Procure pessoas, procure seu pastor, procure algum líder. Exatamente. Procure essas pessoas que eu tenho certeza que elas vão ter a resposta certa para você. E se por acaso você não faz parte de nenhuma igreja local, não tem um pastor, não tem um líder, você também pode nos procurar acessando o nosso canal da Comunidade Vida. Eu tenho certeza que os nossos pastores poderão te ajudar. E pensar acima de tudo, saiba que você tem um Pai, saiba que você tem um Deus que ama muito, assim como o Marcão falou agora. Meu amigo, cara, muito obrigado. Obrigado mesmo. É um prazer. Espero contar com você nas próximas. Então, valeu, galera. Até a próxima, hein? Tamo junto. Valeu!